Daqui a pouco, às 9 horas, o Sistema Santa Cecília de Comunicação mostrará ao vivo e com exclusividade o debate entre os 5 candidatos a prefeito de Praia Grande. A repórter universitária Camila Loy tem as informações. Boa noite, Camila. Olá, boa noite, Ione, boa noite a todos. O debate, dividido em 5 blocos, terá duração média de 1h30. Os candidatos Alberto Mourão, do PSDB, Carlos Caran, do PSD, Jasper Bastos, do PSOL, José Santos, do PSDC e Rosana Marques, do PSL, confirmaram presença. No primeiro bloco, os candidatos responderão a perguntas do público enviadas pelo Santa Portal. No segundo e terceiro bloco, os candidatos perguntam uma vez entre si por sorteio. No quarto bloco, o formato se repete, sendo que o mesmo candidato poderá responder 2 vezes. No último bloco, serão feitas as considerações finais. Esse é o segundo debate promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação para as eleições de 2 de outubro. Na semana passada, estiveram em nossos estúdios os candidatos a prefeito de Mongaguá, André Bahia, do PTC, Professor Arthur, do PSDB, Jacó Neto, do PP, Rafael Redó, DEM e Renato Donato, do PSB. Nós voltamos com você, Ione. Na próxima segunda-feira, dia 5, será a vez dos candidatos a prefeito de Cubatão. Prefeituráveis de Guarujá, São Vicente e Santos também passarão pelos estúdios da Santa Cecília TV. Neste domingo, aconteceu a tradicional descida da imagem de Nossa Senhora do Monte Serra. A padroeira da cidade ficará até o dia 8 de setembro na Catedral de Santos. Bandeirinhas decoravam o local para dar início aos festejos em homenagem à padroeira de Santos. Não demorou muito para o santuário ficar assim, repleto de fiéis, seja para pagar uma promessa, pedir um milagre ou agradecer. Há 8 anos, Nerice teve uma depressão. Logo depois surgiu um problema no intestino e os médicos não conseguiram descobrir o motivo. Após promessas e pedidos a Nossa Senhora do Monte Serra, o problema de saúde se revelou causado apenas pelo nervosismo. Mãe, intercede a Jesus por mim, diz o que eu tenho, me ajude, não deixe ser nada ruim, né? Porque a gente pensa o pior. E aí eu fui tendo a vitória. Fiquei bem magrinha, 42 quilos, mas eu consegui. Minha mãe intercedeu a Jesus e eu consegui, eu estou aqui. O casal Antônio e Sandra faz questão de acompanhar todos os anos a festa. E como que é participar de mais um ano dessa festa? É muito emocionante, né? E é muita devoção e agradecimento. A gente vem para agradecer a graça que a gente sempre pede e ela nos concede. Francisco é historiador e a devoção pela santa começou com a mãe, quando era criança. Os corsários invadiram a cidade de Santos, que era por causa do porto, ela era rica. Os piratas descobriram que o povo estava aqui e começaram a escalar o monte para vir matar o povo e pilhar a igrejinha. Nesse clamor do povo para Deus e para a Virgem, houve um desabamento, uma pedra grandona, foi matando os piratas. Os antigos falam que é aquela pedra que está no começo da subida da escadaria, que parece um barco. Eles falavam que era aquela pedra do milagre, os antigos. E ela causou esse desastre, os piratas fugiram daqui com medo. Então, foi a salvação da vila. Um milagre, a intercessão de Deus. A missa solene no Santuário do Monte Serra começou na tarde de ontem e foi presidida pelo padre Joseph Paul. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Terminada a missa, os soldados do 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente se organizaram para carregar a imagem sagrada. Ela desceu os 415 degraus da escadaria do Monte Serra. Pelo caminho, a gratidão dos fiéis era manifestada nos gestos, nas lágrimas. No início das escadarias, mais devotos esperavam para seguir com a Nossa Senhora. Também foi realizada a tradicional queima de fogos. A procissão continuou com a imagem sendo conduzida pelas ruas do centro de Santos em um caminhão da guarda portuária até a catedral, onde estava o bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. A recepção contou com a presença da banda da Polícia Militar. Grande salva de palmas precedeu a 2ª missa do dia em homenagem à santa. A imagem fica na catedral até o próximo domingo, 8 de setembro, dia da padroeira de Santos. Viva a mãe de Deus e nossa mãe!
Os auditores fiscais de Santos paralisaram o serviço hoje. Segundo a categoria, a cidade possui 180 profissionais e apenas 30% continuam trabalhando para atender casos de emergência. O grupo reivindica um acordo feito com o governo federal em março, que previa um aumento de salário de 21%. A greve deve continuar até sexta-feira e o sindicato afirma que o prejuízo na arrecadação do porto deve ser de 100 milhões de reais, além de 1.000 contêineres retidos. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Em Santos, quem quer se livrar do vício conta com um programa desenvolvido nas unidades básicas. Seu Francisco tem 62 anos. Começou a fumar aos 13, escondido do pai, que também era fumante. Com o passar dos anos, o vício só foi aumentando e ele chegou a consumir 4 maços por dia. Dava tontura e tal, mas persistia e pôr cigarro na boca. Aí teve uma hora que já não dava mais tontura nem nada, aí foi viciando. A esposa dele, que também fumava, teve um problema no pulmão. Depois disso, ele resolveu procurar um tratamento para largar de vez o cigarro. Hoje, está há 1 ano e 4 meses sem fumar. Essa senhora lá do postinho, que anda de casa em casa, falou para mim que era para mim ir lá na Ambesp, que tinha um curso que acompanhava médica, psicóloga, enfermeira. Então, onde eu fui, sabe? E deu tudo certo. Graças a Deus, hoje eu estou livre. Ana fumou por 40 anos. Começou na adolescência com os amigos. O que era brincadeira se tornou um vício. Aí a coisa foi se tornando sério, já foi virando uma necessidade. Saía do serviço, aborrecia, já a primeira coisa que fazia era pegar um cigarro. Como se você fosse gastar, ele tirar todo aquele peso, aquela carga que você tinha. Mas não, né? Com o tempo você vê que ele só estava te trazendo mais coisas ruins. Há 2 meses ela está em um tratamento da Prefeitura de Santos, o mesmo pelo qual passou o seu Francisco. Esse programa dura 3 meses, um acompanhamento com várias equipes, né? E nesse tratamento a gente promove uma roda de conversa, onde a gente explica, né, os malefícios que o cigarro acarreta à saúde, e a partir dessa premissa a gente trabalha com esses usuários para que eles possam ser o agente de mudança de hábitos e de comportamento. Um dos aparelhos usados no tratamento é o monoxímetro, que mostra o nível de monóxido de carbono. O ideal é que o indicador não passe de 6. São 3 cores que ele dá. A cor verde, que é do grupo não fumante, o grupo fumante leve, que é o amarelo, e o vermelho, que seria do grupo fumante. Quanto mais alto esse indicador e a cor amarelo e vermelho, então preconiza que esse usuário seja indicado ao tratamento para a cessação do tabagismo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a maior causa de morte evitável do mundo. O consumo provoca câncer e pode causar doenças cardiovasculares e respiratórias. Largar o vício não é uma tarefa fácil, mas quem consegue, garante que vale a pena. Sinto bem melhor, para caminhar também, minhas pernas também andam mais aliviado, né? Minha saúde anda mais leve, eu saio para passear. Você se sente orgulhoso de ter parado de fumar? Nossa, muito, muito. O programa é gratuito e acontece em 17 unidades de saúde de Santos. Por decisão tomada hoje pelo Colegiado Nacional da OAB, Luiz Fernando Afonso Rodrigues será reconduzido à presidência da Subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda cabe recurso. A OAB Santos estava sob intervenção do Comando Estadual desde abril deste ano. A OAB Santos diz que ainda não foi notificada. O ex-presidente do Santos Futebol Clube, Samir Jorge Abdurraqui, de 75 anos, morreu na tarde de hoje. Ele estava internado no Hospital Guilherme Álvaro e fazia um tratamento contra o câncer. Samir comandou o Peixe entre os anos de 1994 e 1999. Entre os títulos desse período estão o Torneio Rio-São Paulo de 97 e a Copa Comebol de 98. O alvinegro praiano decretou luto oficial de 3 dias. E no Campeonato Brasileiro, o Santos perde em casa para o Figueirense e agora vê os líderes da competição se distanciarem. O único gol da partida foi marcado aos 2 minutos da segunda etapa. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti de Thiago Maia em cima de Jefferson.
Na cobrança, Rafael Moura bate e converte. Final na Vila Belmiro, Figueirense 1, Santos 0. Mesmo com a derrota, o Peixe continua na 5ª posição com 36 pontos. Por conta das eliminatórias da Copa, o alvinegro praiano volta a campo só no dia 8 de setembro contra o Internacional, às 9 da noite no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo marcou a despedida de Gabigol. O atacante vai defender a seleção nas eliminatórias para a Copa e depois deve se apresentar ao Inter de Milão, da Itália. Os outros times grandes de São Paulo alternaram bons e maus resultados na rodada do Brasileirão. O Corinthians viajou até Campinas para enfrentar a Ponte Preta e saiu derrotado por 2-0. Roger abriu o placar para a equipe do interior e Cleison fechou a conta. O Corinthians é o 4º colocado com 37 pontos. Já o Palmeiras foi até Brasília e venceu o Fluminense também por 2-0. Dudu marcou o primeiro e Jean definiu o confronto a favor da equipe da capital. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 43 pontos. E no Morumbi, o São Paulo não saiu do 0-0 diante do Coritiba. O tricolor paulista está na 11ª posição com 28 pontos. E o Campeonato Paulista está chegando na reta final. Das 8 equipes classificadas para a 3ª fase da competição, só 2 conseguirão acesso. A Portuguesa Santista está no páreo. A Briosa confirmou a classificação nesse domingo diante do Tupã em Urico Mursa. No primeiro tempo, os dois times criaram poucas chances de gol e a partida foi para o intervalo, empatada em 0-0. A Briosa abriu o placar aos 8 minutos da segunda etapa. William aproveita o rebote depois da bola bater na trave. Pouco depois, aos 15 minutos, William tabela com Vinícius e faz o segundo gol dele e da Briosa. Final, Portuguesa Santista 2, Tupã 0. Com o resultado, o time santista se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Estou muito feliz, por essa partida. Nossa equipe está de parabéns. Lutamos até o fim, No primeiro tempo nós tivemos a oportunidade de marcar, mas infelizmente a bola não entrou. Mas nós conseguimos manter o ritmo e no segundo tempo consegui fazer o gol e ajudar a Portuguesa. O técnico Ricardo Costa falou sobre a próxima fase. Restaram 8 times e as partidas agora são mata-mata. O próximo adversário será o Mauaense. A gente já conhece o adversário bem duro e difícil. Visto que a gente não ganhou deles na primeira fase, Foi 2 empates lá e aqui. Mas é trabalhar, Eu acho que nossa equipe nessa segunda fase se reforçou. Está bem forte e vai estar preparado para jogar contra eles. A primeira partida entre Portuguesa Santista e Mauaense será no próximo domingo em Mauá. Já o Jabaquara se despediu da competição sendo goleado fora de casa. No interior, o Presidente Prudente fez 6-0 no Jabuca. O Leão da Caneleira terminou em último lugar do grupo 5 com 3 pontos. Em setembro, começa o projeto Vara para Pescar em Cubatão. Interessados podem participar em aulas de 4 segmentos artísticos. Canto, dança, audiovisual e fotografia são alguns dos temas que serão abordados nessas oficinas. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Viviane Távora, que é coordenadora do projeto Vara para Pescar. Viviane, como que funciona o projeto e como serão essas oficinas? Então, essas oficinas, elas são decorrentes de 4 projetos que estão sendo incubados. O projeto Mamar, o projeto Handbells, Olhar Documental e o Rei do Trono de Palha. São oficinas que serão oferecidas a públicos específicos, em períodos específicos, mas a finalidade desses projetos é que os proponentes de cada um deles aprendam no decorrer da execução. Como serão essas oficinas? Então, serão oficinas de sino de mão, que são voltadas para artistas, oficinas de musical, que serão voltadas também para artistas, oficinas de documentário, então eles vão aprender diversas técnicas até chegar ao documentário, que serão oferecidas para mulheres, e também uma sessão de fotografia para mulheres amamentando. E esses projetos, eles foram selecionados no início do ano? Isso, a gente abriu uma seleção para projetos que seriam incubados, foram inscritos
13 projetos, 4 foram escolhidos, porque a gente entendeu que os proponentes e os projetos estavam adequados àquilo que é a proposta da incubadora de projetos. E quem vai poder participar? Então, são 4 tipos de oficina, né? São 3 tipos de oficina, né? As oficinas de handbells, que são dos sinos de mão, serão oferecidas para músicos. As oficinas de teatro musical serão oferecidas para atores e músicos. Já as oficinas de documentário são oferecidas para mulheres. E aí elas não precisam ter nenhum conhecimento prévio. O simples desejo de querer aprender a fazer um documentário já é o suficiente. E a sessão de fotografia precisam ser mulheres que estejam em fase de amamentação. E tem alguma previsão para as inscrições? As inscrições dos projetos vão começar a partir do dia 1º de setembro e elas podem ser conferidas na nossa página do Facebook, Vara para Pescar. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. O hipismo é um esporte diferenciado, que requer o bom condicionamento do atleta e do cavalo. A relação de sincronia entre o homem e o animal é o que mais conta. E eu conversei com uma jovem de Cubatão apaixonada pela modalidade, que vai representar a Baixada Santista e o Brasil em um importante campeonato internacional, entre os dias 9 e 11 de setembro. Giovana Lara Freitas tem 16 anos. Treina hipismo desde os 9. Tão nova e já sabia o que queria ser quando crescesse. Eu sempre gostei de cavalo, primeiramente. E teve um dia que eu estava passando em Santos e vi uma hípica e decidi experimentar. Aí minha mãe me colocou lá e passou de uma vez por semana as aulas, parei balé, parei tudo, só para montar. São mais de 200 quilômetros por dia, treino de 3 horas, além das obrigações com a escola. Mas olhando a quantidade de medalhas, troféus e escarapelas, que é a premiação do cavalo em competições nacionais e internacionais, ela não pensa 2 vezes quando a pergunta é se vale mesmo a pena. Eu vou todos os dias para São Paulo, vou para a escola de manhã e treino à tarde. E é corrida, mas vale a pena, porque é o que eu gosto de fazer. A gente tem que estar sempre ligado, porque é uma correria, ela chega para almoçar, tem que ter sempre 2 pessoas, uma para ver tudo que ela precisa na hora de se trocar, outra para atender na hora do almoço, porque ela tem geralmente 15 minutos para se trocar, almoçar, e o vô sempre já está esperando na porta para correr, para subir a serra, porque é bem longe, é mais de 1 hora de estrada, né? Então é bem corrido, para ela não se atrasar nos treinos, então fica tem uma equipe aqui também, a equipe dela fica lá esperando na hípica e tem equipe aqui para ela não se atrasar. Não é à toa que ela foi convocada pela 3ª vez para compor a seleção brasileira de hipismo no Campeonato Sul-Americano na categoria pré-júnior. A primeira vez, em 2014, ela ficou em 4º lugar. Em 2015, não pôde participar por causa de problemas de saúde na família. O Sul-Americano acho que é o campeonato mais esperado do ano, né? Me dediquei muito para conseguir essa vaga. E em 2014, quando eu fui para o Chile, também foi muito corrido, 1 mês antes, 2 meses antes. Acho que o ano todo a gente treina para essa competição. E agora os treinos estão dobrados, estão mais corridos, tem professor diferente, o cavalo está treinando mais forte. Mas tudo isso vale a pena se eu chegar no Sul-Americano bem preparada, que é o meu foco do momento é o Sul-Americano, né? Giovana compete na categoria até 1,30 m. Por ano são cerca de 15 competições, cada uma com 3 dias de prova. Uma frase que meu professor fala sempre, o Yuri Mansur, é treinar como se compete para competir como se treina. Então, acho que numa competição a gente não faz mais nada do que treino. Claro que tem muitas vezes que não sai como esperado, mas tudo isso faz parte. Como também no treino, tem muitos treinos que não saem como a gente espera, né? Mas isso cada dia a gente amadurece, erra na competição, acerta no treino, na próxima competição erra outra coisa, acerta no treino, e assim vai. Ela já tem um talento que é dela, assim, então ela tem uma facilidade para assimilar tudo em cima do cavalo, tanto que esse professor que dá aula para ela, a convidou para montar com ele. Ele não é um professor que tinha vários alunos na hípica, é mais um profissional do hipismo, então ele sempre fala com a Giovana, é muito fácil porque aquilo que eu falo, ela já executa, ela executa de primeira. Apesar do esporte ser muito complexo, muito difícil, ela responde muito assim com o talento dela. E
a edição de hoje termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você confere o debate entre os candidatos a prefeito de Praia Grande. Não perca! E amanhã o Caderno Regional volta a ser apresentado às 7h30 da noite pelo Irineu Alves. No Santa Portal você encontra mais notícias da região. Tchau!